Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast da série Hemo em Família da BHH. Meu nome é Sandra Regina Lojeto, eu sou hematologista pediatra e coordenadora do Comitê de Hematologia e Hemoterapia Pediátrica da BHH. E nessa nova série nós vamos abordar as hemofilias. E ainda traz muitas dúvidas. Nós temos novas tecnologias sendo trazidas para o tratamento das hemofilias, então nada mais justo do que nós dividirmos o que temos de melhor com vocês, com as famílias, as pessoas com hemofilia e também para os médicos, né? É sempre bom ouvir novidades que temos por aí. Para esse primeiro podcast da série Hemo em Família, nós teremos o prazer de conversar com a doutora Mônica Veríssimo, hematologista e hemoterapeuta pediátrica do Centro Infantil Boldrini, também faz parte do nosso Comitê de Hematologia e Hemoterapia Pediátrica e tem uma grande experiência também com as pessoas com hemofilia, que já há vários anos ela vem cuidando. Mônica, é um prazer estar recebendo você. Muito feliz que você tenha recebido esse convite. Se quiser dizer algumas palavras antes de iniciarmos, fique à vontade. Obrigada, Sandra. É um prazer imenso estar aqui falando sobre hemofilia, uma área que a gente atua também, tem as crianças com hemofilia que a gente acompanha há um bom tempo. E eu queria agradecer o convite de estar aqui falando, dividindo um pouquinho da nossa experiência, contando das novidades na área da hemofilia. A gente, como você mencionou, tem novas tecnologias, novos tratamentos disponíveis para as nossas crianças. Então, é muito interessante a gente estar aqui dividindo esses nossos conhecimentos, trocando experiências, e aguardo as perguntas de vocês no nosso podcast. Obrigada. Obrigada, Mônica. Então, vamos começando. Eu queria que você nos falasse o que é a hemofilia. Então, a hemofilia é uma doença hemorrágica, hereditária, então é uma doença que sangra e que ela é hereditária e ela é vinculada, então, mais devido à mutação que acomete o gene ligado ao X, então é uma doença ligada ao X, ela acomete os meninos, 50%, então eu preciso ter o gene da hemofilia sendo herdado, ou não necessariamente se a gente ocorrer uma mutação de novo naquela gestação. Então, é uma doença que sangra, as crianças vão poder ter, às vezes, um sangramento primeiro na aplicação da vacina, ou na queda dos dentes, na músculo, né, a aplicação, ou até articular quando mais tardiamente. Lembrar que a hemofilia não é uma doença que o escoto umbilical, quando cai, sangra. Isso são outras doenças hemorrágicas. A hemofilia, quando o coto umbilical cai, não sangra. Então, isso é bem interessante da gente lembrar. Tá. Você comentou de novo. O que significa exatamente esse de novo? Tem a ver em você não ter casos na família e de repente aparecer? O que é isso? Tem exatamente, é muito importante isso, cerca de mais ou menos 30% dos casos de hemofilia podem ter uma mutação que a gente chama de novo. Então, naquela gestação, houve a mutação ligada ao X para a deficiência tanto do fator 8 ou do fator 9. Lembrar que a hemofilia, eu acabei não falando tão claro, né? É a deficiência do fator, a não produção do fator 8 ou do fator 9, que são proteínas que ajudam a ativar a coagulação, ajudam a parar o sangramento. Então, a hemofilia, ela pode ser de novo quando você não tem história na família. Então, às vezes você não tem ninguém, nenhum tio, nenhum primo, nenhum avô, ninguém com hemofilia, nenhuma mãe portadora, né, do gene, da mutação, e essa criança acaba tendo hemofilia. Então, para essa família é uma novidade e a gente tem que acolher adequadamente, orientar em relação à vacinação, orientar em relação ao diagnóstico, enfim, orientar várias questões relacionadas ao sangramento. A gente tem o cromossomo X,
que é o da mulher, né? E a informação para nós produzirmos esse fator 8 e esse fator 9 da coagulação está nesse cromossomo X, né? E aí, se Exatamente. ele pode estar alterado, ou ele pode, quando a criança é feita, ele pode sofrer uma alteração, e é isso é que é o de novo mesmo, que não tenha nada na família. Você já comentou alguma coisa, mas assim, acho que talvez dando uma condensada um pouco mais, exatamente quando que a família ou o médico, o pediatra, ele pode pensar que aquela criança pode ter uma hemofilia? Então, o primeiro sinal, um sinal precoce, é quando, porque assim, a hemofilia, vale a pena mencionar que ela é classificada baseada no quanto se produz o fator 8 ou o fator 9. Então, ela pode ser leve, moderada e grave. Então, se produz pouco fator 8 ou 9, ela vai ser grave e ela vai se manifestar mais precocemente. Então, às vezes, na primeira vacina do bebê, quando ele recebe aquela vacina na perninha, né, a vacina dos 2 meses, ou às vezes até na vacina na vacina para hepatite B, né, que é de 2 meses, ele vai fazer um hematoma. E esse hematoma não é habitual quando a criança não tem hemofilia. E a presença desse hematoma vai sugerir que ele tem alguma alteração, então é importante que o pediatra atente-se para isso, ou a família atente-se para isso. Uma outra questão é quando depois, na próxima vacina com 4 meses, tem de novo hematoma. Então, aí não tem como não pensar em hemofilia. Porque a troca dos dentes vai ocorrer aos 5, 6 anos de idade. Então, aí é muito mais tardio. Um insulto que a gente fala hemorrágico, né, que a criança é submetida, é quando ela está correndo, está começando a andar e aí ela cai. A criança está lá andando e aí está engatinhando e faz um hematoma na região das nádegas. Então também é sugestivo de hemofilia. Ou fez uma injeção, a gente nas crianças, graças a Deus, assim, menos de 1 ano de idade, 2, a gente não faz injeção em nádega, né? Mas eventualmente algum resolve fazer, vai fazer aquele bruto hematoma e a criança é, vai ser tem esse hematoma e dói, né? Então, sangra, é um sangramento muscular. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é a questão da coleta do sangue, tá? Muitas vezes o pediatra pede, com 1 ano de idade, um hemograma, né? Um hemograma, um outro exame de sangue, e aí na hora que vai coletar, bebê gordinho, difícil de pegar o acesso venoso, faz um hematoma na coleta. Então, aí, de novo, tem que pensar em hemofilia. Porque o sangramento da hemofilia, ele não é um sangramento que ocorre na hora, não é que nem batida, não é que nem falta de plaqueta, né? A hemostasia da hemofilia é uma hemostasia secundária. Então, ela vai demorar 4, 6, 8 horas para esse sangramento se manifestar. Então, isso também é muito interessante mencionar. Também é uma forma que o pediatra vai pensar em hemofilia. Às vezes lembrar também que as crianças nascem e fazem a vitamina K na maternidade, que é uma injeção no músculo Sim. da perna, né? Então, às vezes fica de olho, né? Às vezes faz um hematoma que não é o habitual, né? Então, a gente pensar também. Eu queria puxar um pouco o gancho das vacinas, né? Porque, assim, as crianças têm que ser vacinadas. Isso aí não tem jeito, né? Teria algum cuidado especial para as crianças que têm hemofilia em relação às vacinas que são de injeção? Como que funciona isso? Então, importante. Quando já tem o diagnóstico da hemofilia, a gente já tem uma orientação para a família de vai para o posto de saúde aplicar a vacina. Antes de aplicar a vacina, põe gelo no local da aplicação da vacina. Gelo 15 minutos antes do local da aplicação da vacina, 15 minutos depois que aplicou a vacina. E por que isso? Porque a gente faz aquela vasoconstrição naquele local e evita de sangrar após uma injeção, porque as vacinas, lembrar que elas são intramusculares, né? Eventualmente, a gente vai ter vacinas que possam ser feitas subcutâneo, mas aí não são todas. Então, a gente tem que ter esse cuidado, essa orientação. Uma situação interessante que às vezes a gente fala assim, mas se ele tem hemofilia, então antes de cada vacina vamos fazer fator, né, para evitar aquele sangue.
Mas a gente não recomenda sempre, a não ser que teve um sangramento grave na primeira aplicação da vacina, porque a gente sabe que situações em que aumentam a inflamação, aumenta a complicação de uma situação que é muito importante na hemofilia, que é a presença da produção de anticorpos contra o fator 8 ou contra o fator 9. Então, evitar usar o fator de coagulação antes das vacinas, a não ser que o indivíduo tenha um sangramento grave. Aí é melhor ele não sangrar de novo do que ele sangrar de novo, e aí não é muito bom, porque aí eu vou ter mais inflamação, maior chance de desenvolver esse anticorpo antifator 8 ou fator 9. Só lembrando que assim, gelo é compressa, coloca dentro de um saquinho, Isso, coloca exatamente. pequenininho, senão vai queimar a pele da A pele do criança, né? neném. Não pode ser gelo assim. A gente orienta, põe dentro de um saquinho, ou faz aquele gelox, né? Que É, muitas pessoas têm acesso, pega o gelox, deixa na geladeira, 15 minutos antes, aplica, faz, né? E aí aplica a injeção. Quando a criança já tem o diagnóstico da hemofilia, isso acaba se tornando uma rotina. E aí as crianças, as famílias acabam sabendo, e mesmo a gente entra em contato com o posto de saúde. Então, a unidade de referência, o centro de referência, entra em contato com o posto de saúde para orientar em relação às vacinas, para orientar em relação a como se deve proceder, coleta de exames e tudo mais. Agora, quando não tem um diagnóstico, e é nesses momentos que acaba, às vezes, dando um start para fazer o diagnóstico. É na hora que complica, né? Faz uma vacina e tem um hematoma, ou vai coletar o exame de sangue na veia, faz o hematoma no bracinho, no meio do braço. Isso é uma coisa que a gente pede para quem tem hemofilia, nunca fazer coleta de exame no meio do braço, porque se fizer hematoma, vai aumentar a chance de ter uma complicação muito grande que vai comprimir os vasos, que chama síndrome de compartimento. E aí esses vasos comprime artéria, comprime veia, comprime nervo, e aí tem uma complicação grande, importante, e esse sangramento vai só piorando, 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 e aí correndo até o risco de necessidade cirúrgica, né? então a gente está falando que é uma doença que sangra, e você está mostrando aí os riscos, mas afinal, como que a gente trata esse sangramento? Precisa internar? Como que é assim, o tratamento base das pessoas com hemofilia? Então, hoje, o que a gente tem à disposição no país é o tratamento, é o fator 8 recombinante, fator 9 recombinante. Então, a gente chama de terapia de reposição. Então, eu preciso substitutivo, eu reponho aquele fator que eu não produzo, tá? E a gente existe a modalidade sobre demanda, que é quando você. Isso era feito muito antigamente, quando você sangrava, recebia o fator, ou a profilaxia, que cada vez mais a gente está vendo inúmeras vantagens em fazer a prevenção do sangramento através desse tratamento, da reposição desse fator de forma profilática, num esquema que é individualizado. Esse tratamento é individualizado, ele é baseado na vida média desse fator que é infundido, e como essa criança vai responder, e a gente usa de farmacocinética. Então, a reposição desse fator é feita de forma individualizada através dessa dosagem periódica desse fator após a primeira infusão, tá? E, lógico, tem novas tecnologias aí disponíveis, a gente tem os fatores de longa duração, que a gente ainda não tem no país, está registrado, mas ainda não está disponível dentro do programa de coagulopatias, que é um excelente programa. Eu acho que isso a gente tem que mencionar, que muitos avanços foram conseguidos pela distribuição, pela equidade do tratamento para toda criança com hemofilia e todo adulto com hemofilia. Então a gente tem, e também tem o emicizumab, que é um fator, desculpa, não é um fator, é um anticorpo monoclonal, e que ele entra no lugar, ele ativa a coagulação, substituindo esse fator 8 e se ligando ao fator 9, de uma forma bem leiga, tá? Uma forma falando para as pessoas entenderem, ele acaba ativando a coagulação através ele é um anticorpo que tem duas perninhas, vamos dizer assim, e que ele se liga e ativa a coagulação. Bom, então, pelo que eu entendi, a gente pode tratar quando a pessoa tem um sangramento ou prevenir para que ela não tenha esse sangramento. Então, aí
a frequência da reposição desses fatores vai ser bem maior. Eu Isso. gostaria que você comentasse, hoje no Brasil, né, o programa das coagulopatias é muito bem definido e funciona muito bem pelo Ministério da Saúde. O que que hoje o paciente ele tem acesso a quê? O que que o Ministério dá? Essa reposição esporádica, da prevenção, o que que o Então, paciente tem pelo governo hoje? é muito realmente é muito bom a gente falar sobre isso. Nosso programa de coagulopatia nacional é um programa amplo, é um programa muito bem estabelecido. Existem protocolos de terapia de tratamento, existe o diagnóstico, ele estimula e é importante ter o diagnóstico com a dosagem do fator e a classificação leve, moderada e grave. E ele oferece, então, a questão em menor grau, a questão da terapia de reposição, que a gente chama de terapia de demanda, tá? Então, cada vez menos a gente usa fator apenas quando sangra, porque a gente sabe que os sangramentos nas articulações podem acabar levando, e eu falo em articulação porque é o sangramento mais comum na hemofilia, é o sangramento ósseo-muscular, ósseo-esquelético, então é músculo esquelético, então a gente vai sangrar muito mais na articulação ou no músculo, e esse sangramento articular, mesmo que seja pequeno, ele vai lesando essa articulação de uma forma cada vez mais progressiva, então é fundamental que a gente comece a profilaxia de forma precoce. Hoje o Ministério recomenda o início do tratamento, então a nível de profilaxia, antigamente era quando tinha a primeira o sangramento, hoje não precisa esperar o sangramento articular para ter o início da profilaxia, então dessa forma a gente consegue muito mais proteger as nossas crianças dos sangramentos articulares. Tá? Isso é fundamental. E, óbvio, além desse fator de reposição, a gente tem para as crianças que, infelizmente, desenvolvem aquela complicação que eu mencionei de produção de anticorpo contra o fator 8 e fator 9, que é a presença do inibidor, a gente tem os agentes de bypass e também, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, e também o emicizumab, para naquelas crianças que falharam em relação ao tratamento de erradicação desse inibidor, a gente chama imunotolerância. Isso é o que está atual, mas existe uma nova portaria que vai permitir que as crianças e os adultos, mesmo sem participarem do programa de imunotolerância, tendo inibidor, vão ter acesso ao emicizumab, que isso também é uma grande vantagem, é um grande benefício para evitar os sangramentos articulares e qualidade de vida que a gente está tanto buscando nesses nossos pacientes. Esse tratamento profilático, ele é semanal? Eu queria que você comentasse quantas vezes por semana, ou mais ou menos, Sim. esse paciente precisa fazer essa reposição, mesmo sem ter sangramento, e qual que é o grande diferencial da introdução dessa terapia profilática, né? Por que a gente deixou de fazer só quando o paciente tem sangramento, para evitar fazer de uma maneira que evite que ele tenha sangramento? Então, essa profilaxia, ela é individualizada. Mesmo no mesmo paciente, eu posso ter uma vez por semana, 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana a infusão. Essa escolha vai depender do tipo de atividade que essa criança desenvolve para manter a qualidade de vida, para prevenção dos sangramentos articulares. Então, e precisa fazer esse exame que eu mencionei, que é a farmacocinética. Então, eu vou fazer a quantificação desse fator depois de uma infusão do fator para ver quanto que ele sobe e como que ele vai caindo lentamente. E aí eu tenho o que a gente chama de decréscimo, então vai ter picos e vales, que a gente fala que é momentos de alta ascensão, baixa ascensão desse fator, e aí a gente vai padronizar para aquela criança. Às vezes ela pode começar com uma vez por semana, principalmente quando tem muito pequenininha, tem a dificuldade de acesso venoso, aí a gente faz às vezes uma vez por semana, e aí dependendo das atividades, dos sangramentos, o controle, porque o objetivo da profilaxia é não ter sangramento.
é sangramento zero. Então, eu tenho que fazer as infusões para não ter sangramento. Então, essa profilaxia pode ser 2 vezes por semana, e se o indivíduo tem sangramento, rapidamente eu passo a 3 vezes por semana, e eventualmente tem crianças, mesmo sem inibidor, mesmo sem a produção do anticorpo contra o fator 8 ou o fator 9, essa criança tem uma alta taxa de sangramento, e aí a gente pode eventualmente até usar mais do que 3 vezes por semana. E o que é importante mencionar em relação a essa profilaxia é que a gente tem que, nas primeiras 50 infusões, é quando tem maior chance de desenvolver o anticorpo, o antifator 8 ou 9. Então, quando a gente está fazendo profilaxia, a gente tem que monitorar isso, não só clínico, mas laboratorial, fazendo um controle adequado laboratorial para ver se a gente tem o desenvolvimento desse anticorpo, desse inibidor. E não deixar simplesmente fazer a profilaxia e não fazer reavaliações periódicas. É importante fazer as reavaliações periódicas nesse início de profilaxia. A partir de que idade a criança pode começar a profilaxia? Ela pode começar a profilaxia antigamente tinha um limite de 3 anos. A gente sabe que quanto mais jovem começar a profilaxia, melhor para a criança. Então, tem criança que, por exemplo, teve um sangramento do sistema nervoso central. Ela nasceu, teve já, não sabiam que ela tinha hemofilia, ela tem uma bosta, tem uma hemorragia na cabecinha, e aí ela vai começar a profilaxia. Depois que ela tratar esse sangramento, ela vai começar a profilaxia, porque é importante que esse sangramento seja reabsorvido e ela não tenha novas possibilidades de novos sangramentos do sistema nervoso central, que infelizmente é uma complicação grave e que pode comprometer o cognitivo das crianças, né? O conhecimento, adquirir os conhecimentos e tudo mais. Então, veja se eu entendi. Então, você começa a partir de 3 anos, mas está autorizado a começar antes, se a criança já tem algum sangramento grave, é isso? Isso, ou às vezes, se ela se é uma criança, por exemplo, que teve sangramento grave, como você falou, ou às vezes ela tem 1 ano de idade, 1 ano e meio, e ela teve sangramento já articular. Não é tão grave, mas com 1 ano e meio ela sangrou a articulação, com 1 ano ela sangrou a articulação. Eu não vou esperar ela sangrar de novo para começar a profilaxia, eu já sangro antes. Então, antes era muito rigorosa a coisa, menos, só espera 3 anos para começar. Hoje não. Hoje eu não tenho uma idade, se ele tiver um sangramento articular, mesmo que não seja grave, ele vai começar a profilaxia antes de 1 ano de idade, 1 ano e meio, enfim, depois que ela tiver o sangramento articular. Porque eu tenho que prevenir as lesões que esse sangramento pode promover na articulação. A profilaxia, eu vejo ela como muito importante, porque antes do advento dela, acho que a principal complicação que esses pacientes tinham era sangramento nas articulações, que eram sangramentos dolorosos, e aí de tanto sangrar, você acaba machucando e destruindo aquela área das articulações. Então, isso acabava levando a muita sequela, muita consequência articular, com limitação de movimentação, né? Era bem complicado mesmo o tratamento. E é bom que agora nós temos essa possibilidade de fazer com que essa criança cresça sem que tenha essas complicações. E antigamente, Fala. Mas era importante você falar que antigamente as crianças eram submetidas a cirurgias precocemente para tentar corrigir essas articulações, então elas tinham um comprometimento de marcha, tinham muita dificuldade. Na adolescência, na vida adulta, não conseguiam se inserir no mercado de trabalho porque eles tinham dificuldade de mobilidade, então isso fez, a profilaxia realmente mudou essa história natural, mudou essa evolução. Bom, Monique, eu acho que assim, deu já para ter uma ideia muito boa, assim, é o primeiro, né, do início, né, do que é a hemofilia, de como que nós podemos tratar, que realmente no Brasil nós temos o melhor tratamento, que acho que isso é muito bom. Eu gostaria, se você quiser fazer mais algum comentário para nós encerrarmos esse primeiro podcast, mas fiquem tranquilos que vai continuar. É importante, eu queria só comentar que
a informação faz a diferença. Então, com o podcast, com a Federação Brasileira de Hemofilia, com a Abrafem, que é outra associação, todos esses setores, eles promovem informação. Então, hoje a família que tem um paciente com hemofilia não é uma família desamparada, ela tem onde buscar informação para fazer o melhor tratamento para o seu filho. Então, por favor, busque informação, inclusive também, lógico, o centro de referência, né? Nós do centro de referência temos uma equipe multiprofissional que deve abrigar, que deve acolher essas crianças e essas famílias para o melhor, não só diagnóstico, para o melhor entendimento do tratamento. É isso que eu queria falar. Obrigada. Isso aí, Mônica, muito obrigada. Acho que facilitou muito agora o entendimento. Eu quero nos deixar à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa, vocês podem estar enviando aqui para a BHH as suas dúvidas e as suas perguntas, que com certeza nós teremos o maior prazer de responder. E até a próxima. Obrigada, Mônica. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.